E aí, pessoal? Tudo certo? Aqui é o Rafael, do Claquete 7. Se você ama filme bom, se liga porque o vídeo de hoje vai salvar o seu final de semana. Eu separei 7 filmes grátis aqui no YouTube. Alguns são clássicos escondidos, outros são verdadeiras pérolas que pouca gente conhece. E eu tenho certeza que pelo menos um deles vai virar o seu novo favorito. Deixa o like logo aqui no início para ajudar o vídeo a alcançar mais gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo que a sessão pipoca vai começar agora. Hoje o tema é variado: guerra, suspense político, terror psicológico, mistério de mansão e espionagem real. Um combo pesado para você não saber por qual começar primeiro. Bora nessa. Assassinato em Gosford Park, de 2001. Em uma luxuosa mansão de campo na Inglaterra dos anos 1930, um casal aristocrata reúne um grupo eclético de amigos e parentes para um fim de semana de caça e festas, incluindo uma condessa excêntrica, um herói de guerra, um ídolo britânico do entretenimento e um produtor de cinema americano. Enquanto os convidados desfrutam de refeições suntuosas e conversas cheias de etiqueta nos andares superiores, os criados e empregados trabalham incansavelmente nos porões e corredores de baixo, mantendo a engrenagem da casa funcionando perfeitamente e guardando segredos tão grandes quanto os de seus patrões. Rivalidades antigas, casos extraconjugais, ressentimentos de classe e ambições escondidas se entrelaçam discretamente até que um crime chocante rompe a aparente harmonia da propriedade. A partir daí, cada personagem, seja da alta sociedade ou da criadagem, se torna suspeito em potencial, revelando camadas de hipocrisia, desejo e desespero social. Com uma construção narrativa refinada que intercala múltiplas histórias simultâneas, a trama funciona como um retrato afiado da sociedade britânica pré-guerra, expondo as tensões entre ricos e pobres através de um mistério elegante, sofisticado e repleto de reviravoltas surpreendentes. Wondering if you wanted some company. I suppose life must go on. Cubo, de 1997. 6 desconhecidos completamente diferentes entre si, um policial, um ladrão, uma matemática, uma psicóloga, um arquiteto e um jovem com autismo, acordam presos dentro de uma estrutura labiríntica, cheia de salas cúbicas idênticas, sem qualquer explicação sobre como chegaram ali. Sem comida, sem água e sem qualquer pista sobre quem os colocou naquele lugar, o grupo precisa unir forças, mesmo em meio à desconfiança e conflitos de personalidade, para tentar encontrar uma saída antes que o tempo, a fome ou o desespero os consumam. O problema é que muitas das salas escondem armadilhas mortais ativadas por simples movimentos, transformando cada passo em uma decisão de vida ou morte. À medida que a tensão aumenta, segredos são revelados, alianças se quebram e a verdadeira natureza de cada personagem vem à tona, sob pressão extrema. A obra se tornou um marco do cinema de ficção científica independente justamente por transformar um cenário minimalista em uma experiência claustrofóbica e angustiante, usando geometria, lógica e paranoia como ferramentas narrativas. É um verdadeiro quebra-cabeça humano, onde sobreviver exige tanto inteligência matemática quanto a capacidade de confiar, ou não, nas pessoas ao seu redor. The rooms have. We have the key. The cube. Quebra de Confiança, de 2007. Um jovem agente talentoso e ainda inexperiente é designado para atuar ao lado de um veterano altamente respeitado dentro de uma nova divisão criada especialmente para proteger informações sigilosas de altíssimo valor estratégico. O que ele não esperava é que sua verdadeira missão seria, na realidade, vigiar de perto esse mesmo colega, suspeito de trair seu próprio país ao vender segredos para uma potência rival durante anos, sem nunca ter sido descoberto. Para cumprir seu objetivo sem levantar suspeitas, o jovem precisa conquistar gradualmente a confiança do veterano, aprendendo seus hábitos, manias e rotinas, ao mesmo tempo em que reúne discretamente evidências que possam finalmente expô-lo. A convivência diária se torna um jogo psicológico perigoso, cheio de tensão silenciosa, em que qualquer deslize pode comprometer meses de investigação e colocar em risco a própria vida do protagonista. Baseada em fatos reais, a trama expõe como a traição pode se esconder por décadas dentro das próprias instituições encarregadas de proteger segredos nacionais, e como a linha entre confiança e manipulação pode ser extremamente tênue. É um retrato tenso e realista sobre a espionagem, lealdade e os limites do dever profissional. You in the car. Put the gun down. I need to know if I can trust you. Faces da Verdade, de 2008. Uma jornalista ambiciosa publica uma reportagem bombástica revelando que o governo ignorou informações sigilosas de uma agência de inteligência antes de autorizar ataques militares contra um país estrangeiro. Ao se recusar a revelar quem forneceu os dados confidenciais, ela é presa por desacato,
dando início a um embate tenso entre liberdade de imprensa e segurança nacional. Enquanto isso, a mulher apontada como possível fonte da informação vê sua vida pessoal e profissional desmoronar, sendo pressionada, vigiada e isolada por conta das suspeitas que recaem sobre ela. As duas protagonistas, ligadas por um fio invisível de consequências, precisam lidar com escolhas que colocam em risco a carreira, o casamento, a maternidade e até a própria liberdade. O roteiro constrói um jogo de tensão psicológica onde princípios éticos são testados ao extremo, questionando até onde vale a pena ir para proteger uma fonte e o que realmente significa integridade em um sistema que pune quem ousa dizer a verdade. Com atuações intensas e um ritmo que prende do início ao fim, a trama expõe os bastidores sujos do poder e da política, servindo como um verdadeiro thriller sobre ética, sacrifício pessoal e os limites entre informar e trair. Looks like his only real target is Rachel Armstrong for publishing the article. I'm gonna be okay, sweetie. Capturar um assassino, de 2017. Um homem que já foi um serial killer décadas atrás, hoje idoso e diagnosticado com Alzheimer, começa a suspeitar que pode estar voltando a cometer crimes durante os momentos em que perde a noção da realidade. Assombrado pela possibilidade de estar repetindo o passado sem perceber, ele passa a investigar por conta própria, tentando separar memórias reais de alucinações provocadas pela doença. Quando conhece um homem que acredita ser o verdadeiro responsável pelos novos crimes, inicia uma corrida contra o tempo para reunir provas antes que sua mente se apague completamente, sabendo que cada lapso pode ser tanto uma prova quanto uma armadilha contra si mesmo. A situação se torna ainda mais desesperadora quando sua própria filha passa a correr perigo, forçando-o a confrontar diretamente os fantasmas de um passado violento que jurou ter deixado para trás. A narrativa mistura suspense psicológico com elementos de investigação policial, criando uma atmosfera de tensão constante em que nem o próprio protagonista sabe se pode confiar em suas lembranças. É um estudo perturbador sobre culpa, memória e redenção, questionando até que ponto é possível escapar da própria natureza quando a mente começa a atrair quem você é. A Hora da Zona Morta, de 1983. Um professor de literatura, prestes a se casar com a mulher que ama, sofre um grave acidente de carro e mergulha em um coma que dura 5 longos anos. Ao despertar, descobre que perdeu tudo: seu emprego, sua noiva, que seguiu em frente e constituiu família com outra pessoa, e os anos que jamais poderá recuperar. Em compensação, ele desenvolve uma habilidade extraordinária e assustadora. Ao tocar em outras pessoas ou objetos, consegue enxergar fragmentos do futuro, muitas vezes revelando tragédias que ainda vão acontecer. Esse dom se transforma rapidamente em um fardo pesado, já que ele precisa decidir constantemente se deve interferir no destino alheio, mesmo sabendo que suas ações podem gerar consequências imprevisíveis, ou se deve permanecer em silêncio e conviver com o peso de saber o que está por vir. Conforme suas visões se tornam mais perigosas e políticas, ele se vê diante de decisões morais cada vez mais extremas, incluindo a possibilidade de impedir uma catástrofe de proporções muito maiores. A obra mistura drama pessoal com elementos sobrenaturais de forma madura e melancólica, discutindo destino, livre-arbítrio e o preço emocional de carregar um conhecimento que ninguém deveria ter. I saw his face. I stood there. I did nothing. Hamburger Hill, de 1987. Durante 10 dias de intenso combate, um grupo pequeno de soldados enfrenta uma das batalhas mais brutais e sangrentas de toda a Guerra do Vietnã, tentando conquistar uma colina fortemente defendida que parecia impossível de ser tomada. A narrativa acompanha de perto o cotidiano desses homens dentro da selva, mostrando o companheirismo, o medo constante e a exaustão física e mental provocada pelos ataques incessantes do inimigo. Cada avanço custa vidas, e cada metro conquistado parece insuficiente diante da resistência inimiga, que se renova a cada nova investida. A produção não poupa o espectador de cenas realistas e impactantes, retratando com crueza o caos, a lama, o barulho ensurdecedor da artilharia e a sensação de que a morte pode chegar a qualquer instante. Mais do que uma simples reconstituição histórica, a obra funciona como um retrato humano da guerra, expondo o desgaste emocional dos combatentes, suas dúvidas sobre o propósito da missão e os laços que se formam em meio ao horror. É considerado um dos relatos cinematográficos mais autênticos e duros já feitos sobre o conflito, sendo indicado até hoje para quem busca entender o verdadeiro custo humano de um combate que parecia não ter fim.